Olá, boa noite. Começa agora mais um Sem Edição. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril e eu vou conversar com o Carlos Graeb. Graeb, tudo bem? Você tudo que bem? Retorna de férias. Depois de uma longa ausência, cá estou. Tudo bem. Graeb, você retorna num momento em que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff já chegou ao Senado Federal e hoje foi um dia de longa discussão no plenário, até uma queda de braço entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e alguns líderes para definir quando a comissão será instalada. Tudo indica que na segunda-feira. Silvio, está de bom tamanho, eu acho. Veja, a decisão foi tomada no domingo. Ontem, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, entregou o processo ao presidente do Senado, certo? E hoje, esse processo já está sendo discutido. Tem um feriado no meio do caminho e tudo mais. Na quinta-feira. Né, na quinta-feira. Então, veja, tá bom. Não acho que a gente deva adotar uma atitude paranoica em relação a esse processo, de que qualquer dia gasto é um dia em que alguma maquinação está sendo feita. Eu acho que é a atitude de que, olha, existem prazos a ser cumpridos. E este é o momento, de fato é o momento, em que o processo, o mérito dessa história vai ser discutido, certo? Até agora, eu acho que essa analogia é boa. No processo de impeachment, é como se a Câmara fosse o Ministério Público. Ela vê lá os indícios do crime e fala, olha, tem indício de crime aqui, eu vou denunciar. É isso que o Ministério Público faz num crime comum. Está aqui a denúncia. Manda a denúncia para o juiz. O juiz, no processo de impeachment, é o Senado. O juiz vai fazer o quê? Vai dizer, essa denúncia é apta ou não é? Então tá bom. Abre o processo de defesa. Vamos abrir o processo de defesa, certo? O que acontece? A comissão do Senado vai averiguar se a denúncia, que eu estou chamando de denúncia, sempre entre aspas, é apta ou não. E daí vai começar um processo. É muito importante que num processo de tal gravidade, como é o de impeachment, tudo isso transcorra de maneira a dar os prazos necessários para que a defesa aconteça e tudo mais. Porque senão, aí sim você começa a manchar de legitimidade, né, o impeachment. Esse impeachment é complicado. A Dilma, de fato, ela não está sendo impeachada por uma acusação flagrante, como era do caso do Collor, que o presidente era corrupto, claramente, ele foi pego com a boca na botija. Não é esta a causa jurídica para o pedido de impeachment. É uma causa de crime, a causa é um crimes que ela teria cometido contra o orçamento, é uma coisa técnica, né? Você precisa analisar com cuidado. Então é importante que as coisas transcorram, como disse o Renan, sem pressa, mas também sem sem sentar em cima do processo. Então, olha, 2 dias, 3 dias, segunda-feira, tá bom. Eu não acho que a gente deve falar, ai meu Deus, estão querendo sentar em cima do processo. Não vi nada que acontecesse até agora que, sabe... Tem um aspecto para a gente destacar também, Graeb, que é a composição dessa comissão. Já temos alguns nomes e o tamanho, o espaço que alguns partidos vão ter, eu acho importante a gente registrar que o PMDB terá 5 cadeiras, que o bloco composto por PSDB, pelo DEM e pelo PV terá 4 cadeiras, PT e PDT mais 4, aí tem um bloco até bastante heterogêneo, com PSB, PPS, PCdoB e Rede com 3, o PP e o PSD 3, e um último bloco, o PR, o PTB, o PSC, o PRB e o PTC com 2 cadeiras. Essa vai ser a composição. E apenas tá bem, já tem um avanço, né? Você já tem mais ou menos o tamanho de cada bancada, então já aconteceu alguma coisa. E apenas 3 senadores não poderão participar porque estão sem partido. O Walter Pinheiro, que largou o PT, o Delcídio Amaral, que se desfiliou, que se não largado, seria né? desfiliado, tanto faz, por razões óbvias, e o Regufe do Distrito Federal. Você falava do Renan, eu separei um trecho, vamos mostrar um trecho de 30 segundos do Renan, que foi uma fala bastante assertiva hoje. Eu queria só lembrar os senadores
que nós não podemos, do ponto de vista do Senado Federal, repetir o passado. Na última vez, e a história registra, que o Senado Federal antecipou decisões, ele errou. Foi quando, sentado nessa cadeira, o ex-presidente Auro de Moura Andrade decretou vago o cargo de presidente da República. E eu não vou decretar vago o cargo de presidente da República. Grebe, bom, como eu disse, é uma fala bastante assertiva, porque é evidente, é claro que há um temor da oposição e até de outros partidos que eram governistas e embarcaram no impeachment de que o Renan Calheiros seja Renan Calheiros, né? Há um temor disso. E eu queria só destacar um ponto nesse vídeo, que é o seguinte, na hora do encerramento, o gesto do senador Romero Jucá, imediatamente ele cruza os braços. De braços cruzados, lá uma cara e fecha a cara. Olha, Silvio, eu vou te dizer o seguinte, eu concordo com a fala do Renan. É o que eu estava dizendo, é importante que seja seguido um rito claro, que os prazos sejam respeitados, que todas as oportunidades de defesa sejam dadas à presidente Dilma e aos seus auxiliares, porque senão você cria uma ilegitimidade. Daí sim começa a fazer sentido falar em golpe. Se você seguir os procedimentos e tudo mais, se as coisas forem feitas dentro das regras, não tem golpe. Essa conversa é balela. Se você começa a descumprir aquilo que está previsto na legislação, daí sim, você está passando por cima da lei e não pode. O Renan fez remissão aí a 1964, que foi o presidente do Senado que declarou vaga a presidência do Jango, que estava viajando, tinha uma história toda. Então, eles se aproveitaram disso para declarar encerrado o governo. E aí entraram os militares. O que o Renan está querendo dizer? Olha, eu não quero criar uma situação de anormalidade. É importante que a gente siga o processo e não crie nenhum solavanco. Não crie uma coisa anômala como essa vaga à presidência. Não. A Dilma vai deixar de ser presidente no momento em que passar a comissão, houver a votação no plenário do Senado, certo? E houver maioria para o afastamento dela. Daí ela deixa de ser presidente. Segundo o rito previsto no impeachment, previsto na Constituição, na lei do impeachment. Eu acho que nesse primeiro momento, inclusive, né, Grebe, é mais do que provável que tenha número suficiente para o afastamento dela. Todo mundo já dá como certo que isso vai acontecer na comissão, né? Dizem que tem 40... É maioria simples, maioria né? Simples, então exatamente. É um número bastante fácil de se atingir ali, até pela própria composição. Alguns partidos já anunciaram nomes, inclusive. Exatamente. Esses votos são facilmente mapeáveis. Então, quer dizer, tudo indica que na comissão vai passar e que, de fato, vai haver um julgamento de mérito do pedido de impeachment da Dilma. Ou seja, os senadores vão analisar, e aí com a presidência, não do Renan, mas do ministro Ricardo Lewandowski, que é também presidente do Supremo. É ele que vai presidir essas sessões de julgamento para garantir que tenha mesmo um aspecto ali... Porque o processo de impeachment, ele precisa ter essa base jurídica. Mas ele também tem uma série de ponderações políticas que entram na mistura ali, né? Então, tudo indica que vai acontecer, que a Dilma vai ser afastada por 180 dias e que vai haver esse julgamento dela. E é muito bom que aconteça isso, para que pare depois essa conversa da Dilma e dos petistas, de que todo esse processo é um golpe. Não é um golpe porque ele está dentro das regras. E não interessa se tem deputados corruptos no Congresso ou não. Tem, é fato que tem. Tá bom, que esses deputados corruptos sejam julgados e proscritos da vida pública, não interessa. Eles estão lá ainda, eles estão no exercício de um mandato que é legítimo, certo? Então não tem o que se falar. Nesse tipo de coisa, é muito importante seguir as regras. Então, eu acho que quem está a favor do impeachment, ou quem está contra o impeachment, tem que torcer para que o rito seja seguido da maneira mais limpa e clara. Estou a favor do que disse o Renan. Não vamos fazer nada que seja fora do livro, né?
É difícil acreditar também que, com todo o calor das ruas, com tudo que aconteceu, o Renan Calheiros vai aprontar alguma coisa. Olha, torcemos o para Renan, que não. Bom, em todas as sondagens que a gente faz, o Renan aparece lá como um dos poucos senadores que ainda não indicaram nenhuma posição. Ele aparece lá como em cima do muro. Não sei qual é a minha posição. Sendo o Renan quem é legítimo se falar, bom, esse cara está negociando, ele está vendo de onde é que ele vai tirar a maior vantagem. Ele não está muito preocupado com a lisura do negócio. Ele está mais preocupado com o dele. É claro que é isso. Mas, mesmo assim, quando ele mostra uma preocupação pelas regras, eu acho que essa é uma preocupação que tem que ser de todos. Bom, Greve, você falou agora há pouco nos discursos, nas falas equivocadas, eu diria até em grande parte mentirosas, que a presidente Dilma Rousseff e o PT adotaram e imprimiram depois da votação do impeachment na Câmara. Pois bem, hoje foi a vez dela falar com jornalistas estrangeiros. E quando a presidente Dilma se reporta, responde perguntas, conversa com a imprensa internacional, o discurso dela adquire até alguns contornos bastante complicados, né? Claro. Vamos mostrar um trecho da fala dela e na sequência você analisa. Vamos lá. O Brasil tem um veio que é adormecido, um veio golpista adormecido. Se nós acompanharmos a trajetória dos presidentes no meu país, no regime presidencialista, a partir de Getúlio Vargas, nós vamos ver que o impeachment sistematicamente se tornou um instrumento contra os presidentes eleitos. Só chamar a atenção para uma coisa, né, Grebe, antes de passar a bola para você. Foi o PT quem apresentou quase todos esses pedidos de impeachment e se não apresentou, encampou dos presidentes anteriores ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ora pois, vamos lá. Né? O impeachment foi uma arma favorita do PT em todos os momentos em que ele esteve na oposição. Né? Com ou sem razão, ele usou essa arma. Prosperou no caso do Collor, não prosperou no caso do Fernando Henrique, mas eles estavam lá sempre com o impeachment guardado no bolso do colete para tirar na primeira oportunidade que se apresentasse. Então, a Dilma, obviamente, que não explicitou isso, mas ela está falando do partido dela também. Uma presidente que vai a uma tribuna na frente de um monte de jornalistas estrangeiros para dizer que o meu país tem um veio golpista, puxa vida, hein, meu? É lamentável. Digamos que há formas mais elegantes de você se defender, uma vez que você está ali representando institucionalmente o seu país, né? Agora, ela está diante, isso aqui é curioso, Silvio, de uma plateia bastante receptiva a esse tipo de frase. Não sei se você tem acompanhado com atenção a maneira como está repercutindo o impeachment lá fora, mas tem uma parcela bem grande da imprensa estrangeira que compra essa tese do golpe, ou pelo menos do pouco embasamento do impeachment. Então ela está confortável para falar isso na frente desses jornalistas. O Glenn Greenwald, que é aquele cara que revelou essa entrevista eu acompanhei. Inclusive, a entrevista que ele fez com o Lula. Com o Lula. A entrevista com o Lula eu acompanhei, é lamentável. Ele é o jornalista que trouxe à tona as revelações do Snowden, né? E que mora aqui no Brasil, mora no Rio de Janeiro. Ele fez uma entrevista recentemente com o Lula, só levantando a bola para o Lula cortar. Exatamente, inclusive atacando a imprensa brasileira. Hoje ele fez um outro artigo sobre tudo isso. Assim, o que eles falam? É um absurdo que uma presidente que não tem acusações diretas de corrupção contra ela, embora haja muitas acusações de corrupção para todos que vivem em torno dela, e haja indícios bastante robustos de que ela sabia e de que ela se beneficiou da corrupção patrocinada pelo partido dela para se eleger, certo? Que a campanha toda de eleição dela e de reeleição foi irrigada com dinheiro ilícito. Mas tudo bem, isso é uma questão para o TSE, não é uma questão para o impeachment nesse momento. Então, a Dilma não é nenhuma vestal, certo? Mas o que os caras dizem? É um absurdo que uma presidente que não tem nenhuma acusação imediata de corrupção sendo feita seja julgada por esses
malucos, que foram lá, pela minha filha eu voto pelo impeachment, pela minha neta eu voto pelo impeachment, aquelas maluquices todas que os caras disseram. Mais uma vez, é importante ressaltar a forma que tem que ser observada nesse momento. Esses caras estão no exercício do mandato deles, a justiça ainda não conseguiu pegá-los, que pegue, é para isso que a gente está torcendo. Mas a Dilma é uma presidente que perdeu a condição de governar. O trabalho deles, do PT, era fácil, era conseguir 172 votos no Congresso para barrar o impeachment. Quem queria o impeachment tinha que conseguir 342, certo? É quase o dobro. É muito mais difícil você conseguir o impeachment do que você conseguir barrar o impeachment. É um sinal claro de corrosão da autoridade da presidente, de corrosão de tudo, certo? Eles não conseguiram essa minoria de votos. Eles simplesmente não têm mais interlocução com o Congresso, nem com o Congresso bom, nem com o Congresso ruim. Eles não têm nenhuma espécie de interlocução. Eles só falam com os partidos, com o partido da presidente e com 2 ou 3 partidos que são muito... O PCdoB, que é um histórico satélite do PT, e com o PDT, que tornou-se um novo satélite desde que os irmãos Ciro e Cid Gomes assumiram o comando do partido, além do Carlos Lupe, é claro, que é amigo pessoal da presidente. E que é o partido de origem da Dilma. Exato. A Dilma, vamos lembrar... Brisolista, né? Brisolista histórica, homenageou Brizola como herói do Brasil recentemente. Pelo amor de Deus. Foi brisolista antes de ser petista. Ela é brisolista ainda. Ela não é petista. Os petistas sabem que ela não é petista. Né? Então, olha só, uma presidente que começou com uma base de 370 votos nominais e que agora não conseguiu arrebanhar 172, claramente perdeu a condição de passar os seus projetos dentro do Congresso. Some-se a isso o fato de que mais de 60% dos brasileiros querem ver a Dilma pelas costas, longe de qualquer cargo de poder, não dá para dizer que você tem um processo ilegítimo acontecendo. Sob o ponto de vista político. E sob o ponto de vista legal, a Dilma gastou um tempo bom. Ao contrário do que ela faz aqui no Brasil, que ela sequer aborda o assunto das pedaladas e dos crimes orçamentários que ela teria realizado, ela gastou um tempo bom nessa entrevista aos repórteres estrangeiros, tentando explicar o lado dela. Agora, ela não explica que todas essas operações já passaram por um julgamento duro no TCU e que está lá, claro, julgado por vários ministros do TCU, certo? Que ela cometeu sim, vou dizer 3 vezes, crimes contra o orçamento. Olha, tem gente que acha que é bobagem isso, empichar um presidente por causa de uma tecnicalidade lá. Não é isso. Eu acho que assim, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para esse processo de impeachment e talvez a gente tenha a possibilidade de dizer que a melhor herança que ele deixou foi essa. O fato de que ela foi condenada por crimes contra o orçamento. Porque isso vai marcar de maneira, acredito que permanente, o fato de que, olha, não dá para entrar na presidência, por mais bacana que seja o seu programa de governo, e usar qualquer meio, meter a mão na cumbuca do dinheiro público, para realizar esse projeto. Não, o projeto tem que ser realizado dentro daquilo que a realidade do orçamento permite. Tem coisas que você vai conseguir fazer, tem coisas que não. Não vale maquiar orçamento, não vale meter a mão no nosso dinheiro de qualquer jeito para realizar as intenções, por melhores que elas sejam. Isso vai ficar desse negócio. Porque, bem ou mal, esse é o embasamento jurídico. E se ela for condenada, qualquer administrador público que vier vai pensar 2 vezes antes de falar, bom, tão de olho. Ter uma fiscalização melhor do orçamento, ter uma lei de responsabilidade fiscal que está valendo, que foi um ganho para o Brasil. Vão pensar 2 vezes antes de fazer pedalada, malabarismo, contabilidade maquiada, criativa. Tem gente que acha que é fraco ou não. Eu particularmente acho que é muito forte e que institucionalmente é o melhor argumento possível
Porque, olha, político ladrão tá cheio mesmo. Tá na hora da gente empichar um presidente porque ele não fez aquilo que a lei da administração... Não porque ele é desonesto pessoalmente. Que nem isso eu acho que a Dilma bate no 10. Tá? Eu acho que ela fica bem abaixo. É até uma notinha mediana ali. Por tudo aquilo que a gente estava falando antes. O partido dela, ela sabia, se beneficiou para celebrar. Mas acho bom que a gente tenha um presidente empichado, se ela de fato for, por uma razão não tão óbvia, contra a roubalheira pessoal. Mas porque, olha, ela não seguiu as regras. Quando você vai lá e jura que você vai seguir as regras, você tem que seguir as regras. Ela não fez isso. Isso é parte da razão, porque é sim parte da razão, porque o Brasil está atolado na crise financeira e econômica que está. Porque eles acharam que podiam fazer usar de qualquer recurso para cumprir o programa deles. Não é assim. Você tem que cumprir o seu programa dentro daquilo que a realidade fiscal do Brasil permite. Não dá. Não tem dinheiro para tudo. Muito bem, Grebe. Então, vamos, para a gente fazer a transição para o terceiro assunto do nosso Sem Edição, vamos mostrar mais um trecho dessa fala da presidente Dilma. Nesse pedaço do discurso dela, ela se refere a uma fala para lá de estúpida de um deputado federal. Acompanhe. Vamos lá. No que se refere à fala do deputado federal que você mencionou, eu acho lamentável. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. É a fala do Bolsonaro, De né? fato, eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. É terrível você ver no julgamento alguém votando em homenagem ao maior torturador que esse país conheceu. É lamentável. Bom, a presidente se referia à fala do deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, durante a votação do processo de impeachment, na qual ele saudou o torturador Coronel Brilhante Ustra. Carlos Graeb, solte a bronca. A Dilma tem toda a razão. É lamentável mesmo. Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Qual é a razão de você tirar da sombra e tirar, aí sim, da lata de lixo da história? Vamos até mostrar, Grebe, desculpa te interromper, mas vamos até mostrar a fala do Bolsonaro para que fique registrado. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Eu vou repetir o adjetivo, para mim é uma fala estúpida, Grebe. É um fanfarrão, né, Silvio? Obviamente está jogando para uma plateia que, enfim... O duro é que esse senhor aparece com 8% em pesquisas. Né? Pois é. E certamente, talvez apareça com mais. Porque, infelizmente, repercute com certas pessoas esse tipo de discurso. Que acaba fazendo com que esse processo de impeachment se misture, né? Isso aí mistura alhos com bugalhos, né? O Bolsonaro representa ali uma franja extrema, né? Ele representa uma margem, uma parcela marginal, vamos dizer assim, daqueles que se opõem ao governo Dilma. Quem se opõe ao governo Dilma e quer que as coisas aconteçam dentro da democracia, não está pensando em nada disso, certo? Não está pensando em invocar um torturador.
Acho que esse é o ponto aí mesmo, Grebe, porque não é nem aquela coisa, aquela baboseira de querer a volta das Forças Armadas e tal, não. É defender um torturador. Exato, exatamente. Já defender a volta das Forças Armadas, ou seja, quando fala que defenda a volta das Forças Armadas, está dizendo eu quero a volta de um regime de exceção, de um regime em que não havia democracia, em que os deputados eram caçados, em que as pessoas eram presas e torturadas, certo? É disso que você está falando. Daí ele foi um passo além. Ele já foi direto na defesa do torturador. Quer dizer, mesmo dentro do regime militar, você tinha pessoas com quem você podia conversar e pessoas com quem você não podia conversar. O Ustra, certamente, era uma das pessoas com quem você não podia conversar, certo? Porque ele era um adepto quase que psicopata dos piores métodos que você pode aplicar na política, dos mais desumanos, dos mais... né? Então, é muito triste ver embora ele tenha todo o direito de se expressar, não estou dizendo que ele tem que ser calado, ainda mais em se tratando de um parlamentar, aos quais é assegurada a prerrogativa de falar, né? Uma das grandes razões para a existência da liberdade de expressão é preservar a possibilidade de um parlamentar expressar qualquer ideia que seja, das melhores às piores, dentro do Congresso. Não estou dizendo que ele tem que ser silenciado ou que... O que a gente tem que dizer é que é lamentável. O impeachment da Dilma nada tem a ver com essas coisas que esse senhor expressou aí. Nada, zero. Certo? O impeachment da Dilma tem a ver com a busca por governos que saibam dialogar, que saibam criar condições para exercer, para realizar os seus planos políticos, ou seja, que não mergulhem o país nessa barafunda política em que o PT nos mergulhou, governos que usem o dinheiro público de maneira responsável e dentro da lei, certo? E governos que sejam amparados por partidos que não sejam como o PT, que criou o maior esquema de corrupção da história. Bom, aí eu tenho que concordar com a Dilma, é lamentável. Só tenho que dizer, para usar aí a frase, não nos representa. Esse cara representa uma franja marginal daqueles que estão... que consideram que o impeachment é um processo legítimo. Só isso, né? Fazer o quê, né, Silvio? Bem, Grebe, obrigado, bem-vindo de volta das férias. Obrigado, muito obrigado a vocês. Bom, esse foi o Sem Edição, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.